Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como estamos hoje? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos para a nossa última aula de informática empresarial hoje. Sigo ainda em Curitiba. Hoje já está mais quentinho, né? Está mais tranquilo. Beleza. Bom, pré-feriado, né? A aula um pouco mais complicada. O pessoal já vai se preparando aí para o feriado, mas vamos lá. Vamos à nossa última aula. E hoje a gente vai falar daqueles assuntos que eu comentei ontem, então uma aula direta, uma planilhinha simples ali, e depois a gente vai. E antes disso, a gente vai corrigir o exercício de ontem, né? Bom, marco ali, Toledo estava 15 graus. Boa noite ali quem chegou, tudo mais. Perfeito. Então, esse daqui é o exercício que a gente deixou lá proposto. Arapoti também está 15 graus. Exercício que a gente deixou para prática. Então, exercício proposto para vocês praticarem tudo mais as fórmulas, né? Então, é um exercício bem mais aberto do que a gente vinha fazendo ali no Word, que era mais direcionado passo a passo. Tinha algumas coisas mais abertas e mais longas ali para você usar. Então, basicamente era fazer uma soma, usar ali a formulazinha da soma, fazer uma média, então calcular uma média, aplicar uma meta, então uma meta ali para usar lá o fixo e usar ali o PROC-V e PROC-X para trazer o preço de um produto. Então, vou pegar aqui na tabela o exercício, deixa eu puxar a tabela aqui, seria criar uma nova, e a gente vai criar as nossas vendas ali, colocar como produto mesmo, né? Vou criar 3 produtos, A, B e C, com custo de 10, 20 e 30. E aí, o primeiro exercício é o soma. Como fazer a soma? Então, para relembrar aí, quem fez a prática e tudo mais, o símbolo que determina uma função dentro do Excel, né, é o igual. A partir do momento que a gente coloca igual, ele entende que é uma função. E a gente pode digitar aqui que a gente quer fazer uma soma. Lembrando também, o botão é sempre o Tab para selecionar, não é o Enter, é Tab, ou eu posso clicar em cima da fórmula. Dou 2 cliques, ele também entra aqui. Seleciono o meu conjunto e está pronto aqui o primeiro exercício. Então, a soma dos valores. A média dos valores. Então, mesmo cenário ali. Vou colocar aqui, escrever em cima. Então, a gente tem a soma. Aqui eu vou ter a média. Então, igual. Média. Seleciono aqui o meu intervalo. Ele vai trazer R$20 de média. Recordando também ali, colocar em valor monetário, né? Coloco aqui a moeda. Aqui. E vou colocar aqui a meta. Então, digamos que ele foi a venda A, B e a C. A minha meta por venda é R$20, por exemplo. Então, vou colocar aqui a minha meta é R$20. E daí, para fazer aquele comparativo, a gente pode fazer tanto formatação condicional, se tiver dentro, como a gente viu lá no final da aula, e colocar para ele puxar esse valor aqui como condicional, ou a gente pode fazer a formulazinha também. Então, aqui, posso colocar igual, C, qual que é o meu teste lógico? Então, a minha venda, ela é maior ou igual à minha meta. Lembrando, aí por que a gente colocou esse teste lógico aqui travado ali na célula? Para a gente utilizar o bloqueio da célula. Então, sempre vai puxar a minha meta ali como base. Se ele for maior ou igual à minha meta, o que ele retorna para mim? Aspas duplas. Opa, perdão. Deixa eu ver aqui. Aspas duplas. E eu coloco batida. Batida minha meta. Ou então, ele vai retornar abaixo da minha meta. Coloco aqui.
E agora eu posso só copiar e ele já vai mostrar para mim aqui, certo? Porque ele vai correr esse carinha aqui, só que esse cara aqui vai estar bloqueado. Então, comparar a sua venda com uma meta utilizando o bloqueio ali. Essa seria ali a terceiro cardzinho de atividade, né? Para que isso? Para ela se tornar dinâmica. Então, se eu coloco que minha meta agora é R$ 5, todos foram batidas, e se minha meta subir para R$ 25, ele já mostra quais estão abaixo também. Então, direto ali para a gente. E por último ali, praticar o PROC-V, fazer a busca, né? Então, eu vou colocar aqui a minha venda e o valor. Aqui eu vou digitar a venda, então eu quero buscar a venda B, e aqui eu vou fazer o meu PROC-V ou o meu PROC-X para retornar aqui. Como eu comentei, praticar mais no PROC-X, que é o mais utilizado e já o atual. Então, vou dar um OK, PROC-X, PROC-X, tab, pesquisa valor, esse carinha aqui, vírgula, a matriz, minha matriz de produto, ponto e vírgula, o retorno é o meu valor, minha matriz de valor. Dou um Enter, ele já retorna o valor ali para mim. Se eu colocar C, já vem o valor tudo certinho ali para mim. Então, mais uma prática simples. Para quem preferiu fazer com PROC-V, a fórmula ficou como? Ficou PROC-V, o valor vai ser o nosso C ali, né? Ponto e vírgula, e a matriz será esse cara aqui. Aí o nosso índice de coluna é a nossa coluna 2, que é a segunda coluna, que é o valor. E retorna da mesma forma. Funciona igual. Então, esse era o exercício. Aqui eu fiz meio bagunçado. Quem quis já também voltar lá na terceira aula, trazer aquelas questões de cores ali, poderia ter ficado à vontade, ter ajustado, já ter praticado um pouco melhor. Aqui é mais a correção para vocês verem como que seria a fórmula e como que seria feito esses ajustes, né? Então, como seria cada uma das fórmulas ali aplicadas para aquela atividade. Beleza. Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, aqui que a gente fez ali a soma total, a média do valor das nossas vendas, uma meta fixa, e aqui o PROC-V, aqui o PROC-X, para trazer o preço do produto, o preço da venda ali para a gente. Perfeito. Então, agora vamos para a nossa última aula de fato, o nosso conteúdo de fato da aula, que é focado ali principalmente em mala direta, planilha de finanças, e também ali no meio tem os gráficos. Também, lá no finalzinho, também mostrar como levar os gráficos para dentro do Word e tudo mais. Perfeito. Então, primeiro tema vai ser um fluxo um pouco diferente das outras aulas que a gente teve aqui. Nas outras aulas, normalmente eu passava toda a apresentação e depois a gente ia para o software praticar. Essa aula vai ser em 2 blocos. Então, eu vou explicar a mala direta, a gente vai fazer uma mala direta e depois a gente vai para a planilha, falo sobre os dados da planilha e daí a gente vai para ela. Então, quebrar um pouco esse fluxo para não misturar e a hora que a gente terminar a mala direta, a gente não lembrar já o que foi falado da financeira, né? Como não é sobre software aqui, é sobre um fluxo, vamos trabalhar fluxo a fluxo. Então, primeiro, mala direta. Aqui é o resumo da aula, né? Então, o que é mala direta, passo a passo no Word. Ontem eu falei errado para vocês, falei que a gente não voltava no Word, a gente volta no Word para mala direta. Vai fazer um apoio nos dois, né? No Word e no Excel. E depois ali a planilha de finanças com saldo do mês, ali, final e tudo mais. E o que é mala direta? Então, ela é uma forma de você criar vários documentos personalizados de uma só vez. Então, você despacha de uma vez. Seja encaminhar um e-mail para todo mundo, com os dados de cada um específico, seja gerar um certificado. Você tem ali 50 certificados para gerar. Você usa a mala direta, você gera rapidinho. Seja para você gerar um documento, um contrato, você tem um contrato ali que você tem que passar para 50 funcionários. Tem que preencher o nome, endereço, tudo de cada um em cada coisa. Você gera um único contrato, adiciona os termos, cria um Excel com os dados e automaticamente, a hora que você mandar imprimir, vai sair um por funcionário. Então, o problema que ela resolve, aqui, quando você tiver que enviar ali uma carta para 50 clientes, cada um com nome, endereço, tudo mais de cada pessoa, você soluciona dessa maneira, fazendo tudo de uma vez automatizado.
e onde é usada, né? Então, carta, convite, comunicado, etiqueta de endereço para envelope, crachá, certificado de curso, e-mail em massa personalizado. Então, ali tem diferentes aplicações, mas sempre voltadas e pensadas nesse fluxo de múltiplos documentos. Então, para evitar que eu tenha que realizar várias edições de um único documento para várias pessoas, eu uso Mala Direta e faço um único documento. E em 3 passos, basicamente, ela seria um documento principal, que é onde fica a carta com texto, igual para todo mundo. A lista de destinatários, que é onde a gente vai ter uma tabela do Excel com nome, endereço e tudo mais. A gente pode criar isso tudo dentro do Word? Pode. A gente pode criar dentro do Excel e importar? Pode. A gente pode trazer de um banco de dados? Dá também. Hoje tem algumas interações. Dá para trazer de planilhas de e-mail e tudo mais? Tem algumas interações a mais que dá para fazer em Mala Direta. O exemplo que a gente vai usar hoje é Excel com Word. Depois, inserir e incluir é onde você cruza os dois dados e inclui ali, visualiza cada um dos dados e depois manda gerar. E daí você pode encaminhar pelo e-mail, imprimir e tudo mais, e a gente vai ver esses passos. E aqui, então, como inserir os campos da mala direta. Então, como funciona? Ele tem um campo já específico, que é escrito dentro do Word, né? Então, aqui tem até um exemplo de campos, que é prezado, e você coloca o nome entre as setas. Para você não ficar digitando isso toda hora, quando a gente for criar nossa mala direta lá, você vai ver que tem um atalho para você adicionar esses nomes. Então, automaticamente você puxa os campos que você tem disponíveis no seu documento de origem, você puxa eles para preencher a sua carta. Mas é mais ou menos nesse formato que a gente vai ter a nossa carta. Então, prezados, o nome ali entre as setas, rua entre as setas, número, aí o número entre as setas também, cidade, e depois quando a gente vê, a gente vai ver da pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, assim por diante. Ele troca automaticamente, né? Ele busca lá na planilha qual que é a coluna de cidade, coloca como cidade, busca a coluna de nome, coloca como nome, e assim por diante. E aqui o passo a passo dela, então você vai ter ali escrever a carta modelo, primeiro passo, digita lá o documento fixo no Word, é o passo que a gente vai seguir aqui. Daí a gente vai usar lá dentro do Word a ferramenta na aba correspondência. E daí a gente vai selecionar o destinatário, no caso a gente vai apontar para o nosso Excel, trazer a nossa planilha, nossa lista, e daí depois que trouxe a nossa lista, ele já vai estar dentro do Word, e daí dentro do Word a gente aponta a nossa lista. Então, basicamente é esse o passo para ligar, contando que você já tem a sua lista pronta. Se não, o primeiro passo de fato seria no Excel você ter a tua lista de pessoas, com os endereços e tudo mais que você vai precisar. Depois vai para o Word escrever a carta. Então, o que eu preparei aqui? Para a gente não ficar ali digitando texto e tudo mais, eu já gerei uma planilha com alguns nomes. Então, eu tenho aqui os nomes aqui para gente, são nomes aleatórios, pessoas aleatórias. Joguei ali, IA gerou para mim aqui a planilha com 15 nomes, para a gente alimentar e trabalhar com eles. Então, tem aqui o tratamento, tem o ID dele, então só o número dele aqui, o tratamento, o nome, sobrenome, nome completo. Percebam que ele já utilizou uma fórmula aqui. Então, ele pegou o nome mais o sobrenome e me trouxe o nome completo. Depois, no Word, eu posso usar nome completo, só o nome. Então, prezado Gabriel. Daí lá embaixo, eu mando no texto do contrato, eu coloco o nome completo. Então, eu posso trabalhar com os dois. Saudação, também, usou uma fórmula para calcular dentro da planilha. Essa planilha, inclusive, você pode aqui extrair ela de um formulário. Você manda um formulário ali do Google, um formulário da Microsoft, um formulário de algum lugar. Normalmente você consegue exportar em CSV, em formato de planilha, que já vem mais ou menos formatado dessa maneira. E aí você pode usar ali para tomar ela direta. Então, a gente tem também o e-mail genéricos aqui, telefone genéricos, rua, bairro, cidade, estado, CEP e empresa. Então, ele já gerou ali para a gente uma lista com todas as informações. E eu também já gerei um texto, para a gente não precisar pensar num texto. Já está aqui no meu Word. E ele já está mostrando onde que eu vou colocar os itens, mas não está funcional. Ele não está feito ainda a minha mala direta. Isso aqui não está funcionando. Ele só está mostrando aonde vamos colocar ele. Então, aqui seria o título ali. Eu posso até apagar essa lista aqui. Tem aqui a saudação, a sugestão de colocar a saudação, empresa e tudo mais.
E agora a gente vai automatizar isso daqui, substituir para ir ver ele aplicando de fato aquilo que a gente tinha no Excel aqui dentro do nosso Word. E daí podemos começar aqui, vou colocar prezado, vírgula, e vamos colocar o nome. Beleza. Agora vamos começar lá no nosso primeiro passo. Então, puxar a nossa referência para dentro do Word. Onde estava lá mencionando a nossa apresentação, aqui em correspondência. Então, vamos em correspondência. Pode ver que está tudo bloqueado aqui, porque eu não tenho ainda as minhas informações carregadas. Eu não tenho ainda uma mala direta cadastrada. Tem aqui iniciar mala direta, com wizard e tudo mais, de envelopes, etiquetas, ele já vai indicando para você uns caminhos, já tem alguns facilitadores ali e tudo mais. Como a gente vai puxar do Excel, a gente vai vir aqui em selecionar destinatários, e eu vou vir aqui em usar uma lista existente, porque eu já tenho meu Excel pronto. Clico aqui, vou vir lá na minha lista, que está aqui na minha área de trabalho, e ela já está com o nome aqui de mala. Vou abrir ela. Opa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é porque ela está aberta. Vamos fechar ela, salvar. Eu tinha acabado de usar ela como salvar. Deixa eu salvar com um novo nome ela aqui pra gente. Cópia de mala, ok. Uma coisa que eu alterei que ele não me obedeceu. Então vamos aqui em usar uma lista existente. Área de trabalho. Cópia de mala agora. Perfeito, abriu. E agora eu tenho aqui a minha planilha contatos. Onde que estava a minha planilha contatos? Da onde veio esse nome contatos aqui? Vou mostrar em uma outra planilha para vocês, mas basicamente era aqui embaixo. Então aqui eu tinha um carinha aqui chamado contatos. Por quê? Porque eu posso ter uma planilha aqui com os contatos, com índice financeiro, com agenda e tudo mais, e daí ele me mostra todas e eu seleciono de qual planilha que eu quero. Então eu vim aqui e puxei a contatos. Lá eu só tenho uma. Então é contatos mesmo que eu vou puxar. E aqui ele já está selecionando, falando, primeira linha de dados contém um cabeçalho. Então, se a gente abrir lá novamente a nossa planilha de dados, a gente vai ver que realmente a gente tem um cabeçalho. Já vou deixar aqui e dou um OK. Agora ele já liberou para mim aqui as opções. Perfeito. Como que funciona agora? Como que a gente pode adicionar? Então, posso vir aqui, prezado, e eu vou colocar o nome. Então, inserir campo de mesclagem. Eu venho aqui, eu quero inserir um nome. Pronto. E agora, como que funciona? Se eu pressionar esse carinha aqui de visualizar, ele já substitui o nome por Gabriel. Por quê? Porque Gabriel é o meu primeiro nome aqui da lista, Gabriel Almeida. E eu tenho aqui a minha lista de nomes, que ele puxou lá para mim. Puxou até algumas linhas vazias aqui, porque provavelmente eu coloquei algum espaço lá embaixo. Criou aqui a lista de nomes para mim e trouxe aqui nome, tratamento, empresa, trouxe todos aqueles dados que a gente tinha lá. Então tem aqui já o nome. Onde ele falou aqui saudação, eu vou substituir. Então, posso apagar. Pular linha. Vem aqui em adicionar um campo. Vou selecionar aqui saudação. Prezado senhor Almeida. A saudação ela é pelo sobrenome. Perfeito. A empresa. Então, vou substituir aqui onde seria o nome da empresa de cada um. Adiciono um campo que vai ser empresa. Almeida Consultoria. Sabemos que cada cliente é único, por isso queremos oferecer um atendimento personalizado. Estamos à sua disposição, necessidades da sua empresa, seja em cidade. Qual é a cidade do meu cliente? Vou adicionar aqui a cidade, em Curitiba ou em qualquer outra região do país. Em breve, um de nossos consultores entrará em contato pelo telefone, e daí a gente vai puxar lá da nossa lista que foi cadastrada, o telefone, ou pelo seu e-mail. Colocamos o nosso e-mail aqui que a gente tem para apresentar nossa proposta em detalhes. Agradecemos a confiança, ficamos à disposição para qualquer esclarecimento, atenciosamente, e aqui eu colocaria os meus dados. Daí os meus dados eu posso colocar fixo.
Gabriel Vargas. Perfeito. Montei a minha carta. E aqui agora ela está para... Deixa eu tirar esse daqui de cima, que não faz muito sentido. Então está aqui preenchida a minha carta para Senhor Almeida. Se eu tirar o visualizador, volta para saudação, empresa, cidade e e-mail. Se eu habilitar aqui a visualização, eu tenho aqui esse carinha que permite eu ir alterando as cartas. E eu consigo ir vendo como vai chegar para cada uma das pessoas. Então ele já muda ali para mim. Senhor Ribeiro, Senhor Barbosa, Senhor Araújo, Cardoso Mono, e assim por diante. Aqui já chegou no lugar que está vazio, então ele está substituindo tudo por um vazio. Então até o 15, tudo certinho. Ah, Gabriel, então se eu mandar imprimir e mandar por e-mail, ele vai dar errado. Ele vai pegar 23 ali, sendo que eu só tenho 15. Eu posso vir na minha lista e eu falo, esses caras aqui não são dados. Ou então posso vir aqui e falar, o Bruno, eu não quero que envie, ele está na lista, mas eu não quero ele. Dou um ok, e a hora que a gente for passando aqui, a gente vai ver que o Bruno não vai aparecer mais. Ele não aparece aqui na nossa lista, ele pula ali para mim agora. Aqui, ó, do 9, a gente vem para o 11, ele pula o 10, que é o Bruno. Perfeito, então está pronta a minha carta. Fechei aqui a minha mala direta. Então, é bem simples, é bem tranquilo de fazer, e é isso. Ah, tá. Então agora eu fiz a mala direta, eu tenho que colocar o 1, copio, mando no e-mail. Aí eu venho aqui, 2, copio, mando no e-mail. Não. Aí a gente vem para o concluir. Então, como vocês podem ver, aqui é um fluxo. Ele vai passando o caminho ali. Então, primeiro você inicia a tua mala direta, depois você pode gravar, editar os campos, aí tem algumas ferramentas mais específicas aqui, né, que realça o campo, bloco de endereço, cria um bloco inteiro para o endereço na carta, algumas regras ali, coincidir campos, trocar um campo com outro. E por último, você visualiza, então olha como que vai ficar a apresentação para cada um, vê como que está ali, se está encaixando, se está ficando certinho. E por último, você conclui. E qual que é a nossa conclusão no nosso serviço? Levar essa carta aqui para algum lugar. E aí, quando a gente clica aqui, a gente tem editar os documentos individuais, e daí o que ele vai fazer para mim? Ele vai abrir um Word com essa carta página a página. Então, vou ter uma página para cada uma das das cartas. Posso até abrir aqui agora. Colocar todos, ok. Ele abriu um novo Word, tá aqui, ó, cartas 1, e agora eu tenho primeira página, Senhor Almeida, segunda página, Senhor Souza, terceira, Senhor Oliveira, e assim por diante. Tem uma de cada um. Vou fechar esse documento, não vou salvar, que é só uma das minhas cartas. Vem aqui, segunda opção, imprimir os documentos. Então, posso vir aqui, imprimir os documentos, todos. E daí eu posso vir aqui, o meu está selecionado para imprimir o PDF. Então, ele simula uma impressora, né? E salva para mim em PDF. Então, vou salvar aqui. Deixa eu colocar aqui como mala também. Salvar. Está imprimindo. E eu já abro aqui o PDF. Deixa eu puxar na tela lateral aqui o PDF para gente. Está aqui o nosso PDF. Primeira folha, mala. Almeida. Senhor Souza. Senhor Oliveira. E assim por diante. Beleza, Gabriel, mas eu quero mandar por e-mail. Como que eu faço para mandar por e-mail? Aí você tem que enviar mensagens por e-mail. E como é que eu monto esse e-mail? Então, eu venho aqui para e eu vou escolher o campo e-mail. Então, automaticamente, ele puxa do meu Excel o e-mail e envia naquele e-mail para a pessoa. Aí aqui eu coloco a linha do assunto. Então, coloco proposta, vou colocar só proposta. Uma proposta ali no formato tananã, alguma coisa ali específico para todo mundo. Ou coloco proposta e coloco o nome da minha empresa. E aqui eu posso colocar como um anexo, e daí ele vai gerar um documento de anexo, PDF de anexo. Texto sem formatação, ele vai colado no corpo do e-mail. Ou HTML. O HTML ele tenta manter estruturado. Dica, se você for fazer isso a primeira vez, o que eu indico é
coloque o seu e-mail primeiro, verifique como que está chegando esse seu texto aqui, para ver se você não usou algum espaçamento, alguma coisa que ele não entendeu aqui e desconfigurou, se perdeu ali, não conseguiu encontrar direito e tudo mais, e tenha ficado algum gap. Então, aconselho, coloca você lá na lista, e daí ao invés de você mandar tudo aqui, você vem, coloca registro atual, que vai ser o 1. Coloca você como o primeiro da lista, dá um enviar, aí você vai receber aquele e-mail a primeira vez, recebeu o e-mail, beleza, vai para o próximo. Tá tudo certinho? Aí vem aqui e roda a tua lista completa e manda para todo mundo. Mas sempre é importante testar e ver se o seu texto tá correto. Com o tempo e prática e tudo mais, você já começa a pegar ali o que vai dar errado no HTML, o que não vai dar, o que ele vai conseguir formatar, se a imagem está puxando certo, se está quebrando, se não está quebrando. Então, na prática, você vai desenvolvendo essa parte. O que eu indico é sempre faça um primeiro teste quando for um envio em massa ali, que você vai enviar para 50, 70, 100 pessoas. Envia para você primeiro, vê se chegou conforme você esperava e depois, de fato, encaminhe, para você não ter que fazer correção. E-mail nem sempre ele apaga na caixa da pessoa. Tem como apagar? Sim, mas se a pessoa já viu, não apaga. Então, às vezes vai com algum erro, alguma coisa, e normalmente isso daqui é muito utilizado para marketing da empresa, ou contato inicial, coisa assim. Então, vale ressaltar esse ponto de você mandar para você primeiro. Pressionar o OK aqui, ele vai disparar os e-mails. Eu não vou dar o OK aqui agora e disparar e-mails, por quê? Porque eu estou com e-mail genérico, né? A minha lista lá são todos os e-mails gerados aleatórios. Então, ele vai só bater lá e vai dar errado, uma distribuição em massa errada. Ou até existe esse e-mail, alguém vai receber esse e-mail aqui. Então, vou vir aqui, cancelar, mas esse é o fluxo da mala direta. Então, só para a gente recordar aqui, você vai adicionar aqui a lista existente, ou você pode digitar a nova lista, né? E você cria aqui o que você quer. Depois você adiciona os seus campos ao seu texto. Pode ser durante o momento que você está escrevendo seu texto, ou puxando ali durante seu texto. E por último, você pode habilitar aqui a visualização e observar os seus dados, como que ficou cada um. Verificou, está tudo certo? Faça a impressão ou o envio ali via e-mail. Então, esse é o fluxo ali para fazer a mala direta. Igual se você for utilizar, por exemplo, para preencher ali etiqueta para o correio. Você tem aqui o teu Word, você monta a etiqueta para o correio e ele vai puxando sozinho ali as correspondências, as planilhas, vai puxando as referências uma atrás da outra e dispara tudo ali para você. Então, facilita bastante quando você tem esse disparo em massa. Beleza. Mala direta era isso. E como é que foi, pessoal? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Já utilizaram? Entenderam o fluxo, como que funciona? Nicolas ali, que deu a ideia lá no início, né? Que viu que puxou esse assunto, acho que foi na terceira aula, segunda aula, uma coisa assim. Ficou claro o uso? Esperar um pouquinho enquanto vocês. Qualquer coisa eu volto também na questão, não tem problema. Eu sei que às vezes demora ali para digitar e tudo mais. Sem problemas, a gente volta e tira as dúvidas que ficarem. Se tiver alguma coisa também, pode ir escrevendo ali. Depois a gente volta no assunto novamente. Perfeito. Então, vamos agora voltar para a nossa apresentação. Deixa eu puxar ela aqui. Tá, deixa eu só pegar ela aqui, que eu fechei ela junto com o nosso primeiro PDF. Aqui.
Já vimos aqui a mala direta passo a passo. Então, basicamente, aquilo ali que a gente acabou de mostrar, então ficou ali a prática também. E agora, falar um pouco do gráfico. Então, o que é o gráfico, como que é o gráfico, e falar um pouco de uma planilha financeira básica ali, as somas e tudo mais. E depois a gente vai montar uma planilha ali simplificada para a gente, iniciar ali um formatinho simples para vocês saírem daqui tendo alguma aplicação. Acredito que muitos já tenham, quem não tem, fica a oportunidade para trabalhar também dentro do Excel e já ir ganhando conhecimento também, além de usar ali alguma coisa para benefício ali de pessoal também, né? Perfeito. Então, o que é um gráfico? O gráfico ele é um desenho que transforma números em imagens, deixando os dados fáceis de entender e de relance, né? Você bate o olho e você já entende que um está maior que o outro, qual que está mais fácil, muito mais simples de você entender e perceber cada ponto ali, cada estatística que está presente ali na sua planilha. Então, para que serve, né? Para olhar uma planilha cheia de números, você bate o olho no gráfico e você já tem uma noção do que os números estão falando, mais ou menos. E daí, se gerou alguma dúvida naquele gráfico, aí você volta e consulta os números. Você não precisa analisar número a número para comparar ali um com o outro, para você perceber ou ver que tem algum maior, tem algum que está muito pequeno, alguma coisa nesse sentido. No dia a dia ali, né, útil para enxergar ali os seus gastos do mês, comparar venda, comparar resultado, em diferentes pontos ali. E no Excel ele vai nascer ali de dados que a gente já digitou na planilha, que é o que a gente vai ver junto com a nossa planilha ali financeira no final, que a gente consegue comparar, né, quanto que entrou de dinheiro, quanto que saiu, qual que é o gasto, fazer ali um gráfico em pizza para saber onde que a gente está gastando mais, onde que a gente está gastando menos. Então, essa é a ideia. Depois aqui, os principais tipos de gráficos que a gente tem. Então, a gente vai ver como criar algum deles, né? Então, a gente tem colunas, que são barras em pé, né? Para comparar valores. E, normalmente, você coloca gastos do mês, ou receita do mês, uma do lado da outra. E você consegue ver ali, rapidamente, batendo o olho, um mês que você gastou mais, um mês que você gastou menos. Como que tá ele ali. Você pode fazer composta essa barra também, com duas cores, digamos, um item de quanto você gastou, quanto você economizou, alguma coisa nesse sentido. O gráfico de pizza, que é interessante para mostrar as partes de um todo. Então, isso é interessante, às vezes, ali numa planilha de investimentos. Quantos por cento que eu tenho alocado em um ativo, quantos outros por cento em outro ativo. E daí, facilmente, quando eu bato o olho na minha pizza ali, eu vejo a fatia maior está presente no agro, minha fatia menor está presente em banco, a minha... Então, eu consigo olhar ali e entender onde que está cada um como que está meu cenário. Ou no caso dos gastos mensais, que inclusive eu já utilizei para o meu pessoal, coloco lá e vejo, meu gasto maior está ali, o grande vilão, o iFood. Ou então aqui, né, combustível. Então, escola, educação, ali você consegue bater o olho e ver qual que é o teu principal gasto no mês. Um em linhas, onde você acompanha uma evolução no tempo, né? Então, vai subindo ou caindo ao longo do ano, aquela linha, digamos, direta, né? Que você vai acompanhando ali no mês. Então, você tem ali, vou fazendo aportes, ou então o meu rendimento, como que ele vai crescendo. Em barras como as colunas também, mais deitadas. Então, quando são nomes mais longos, daí você consegue fazer acompanhamento, tipo, qual o percentual de cada coisa, mas nesse sentido. Então, na dúvida também, você pode gerar todos eles e ver qual que fica mais claro para o entendimento. Às vezes não é um dado objetivo, não é um dado que você bate o olho e fala, putz, o gráfico pizza vai ser mais interessante. O gráfico em coluna. Você pode gerar eles, observar e validar se realmente é aquele gráfico que você queria, se não, não faz sentido aquele gráfico. É bem simples de gerar ali dentro do Excel e editando ele e trabalhando com ele. Então, você pode gerar diferentes modelos e ver qual que fica mais agradável. E como criar um gráfico? Então, digite a planilha de dados, né? Nomes e valores. Por quê? Porque daí ele vai cruzar um com o outro, então nomes e valores. Aí eu tenho ali, selecionar a célula que eu quero, as células que eu quero mostrar, e ele já vai entender basicamente quando eu seleciono. Então, se eu tenho ali janeiro, fevereiro, março, janeiro eu gastei 800, depois 1.200, 950, 1.400. Quando eu seleciono todos aqueles carinhas e mando gerar uma planilha, automaticamente ele entende que
janeiro 800, então eu tenho que no mês de janeiro foi 800. Fevereiro 1.200, em fevereiro foram 1.200. E ele já gera esse gráfico rapidamente aqui para mim, para eu já ter o resultado. Então, bem simples e ele já é forma de uma maneira inteligente. Então, você consegue alterando e vendo os modelos de gráficos. E aqui, agora sobre a planilha de finanças. Uma planilha simples ali, né? Que para anotar tudo que entra e sai do seu dinheiro no mês, o problema é que ela resolve. Então, sempre que você tem, se você não tiver um lugar para anotar, você acaba se perdendo, não tem ali quanto recebeu, quanto gastou, às vezes fica mais na cabeça, né? E ela traz clareza. Então, ela traz clareza para suas finanças e você consegue definir metas, consegue definir, digamos, planos de ação. Então, às vezes, se está sobrando um dinheiro a mais por mês, você gera um plano de ação para investir aquele dinheiro, ou se está faltando dinheiro por mês, você cria um plano de ação para se organizar, para regular aquilo que está faltando. Então, você consegue ter clareza nos dados e aquele negócio, né? Coloca no papel e observa ali onde que está o ponto. E no Excel ele auxilia, porque ele tem toda essa facilidade com cálculos e fica fácil de você ver percentuais, como que está sobrando, colocar um cálculo de juros, como que está indo a dívida, um cálculo de juros, como que está indo o investimento, e já criar ali as suas expectativas. E o que você pode anotar, então, você pode colocar a data, a descrição, o tipo, se é entrada ou saída, e o valor em reais. Então, a gente vai ver hoje, basicamente, um exemplinho desse, que vai ser uma planilhinha de entrada, uma de saída, o saldo do mês, e lá no início, uma planilhinha inicial de dashboard, que vai trazer o vínculo de cada uma delas, e daí a gente vai ter gráficos nos meses e gráficos lá no nosso dashboard também, para a gente fazer esse acompanhado ali, esse mix entre todos esses dados, né? E facilitar ali que você bate o olho. Normalmente, a minha prática eu faço 1, 2 vezes no mês para encher a planilha. No começo, às vezes, motiva um pouco mais fazer 1 vez por semana, 2 vezes por semana, que daí você vai sempre estar acompanhando como que tá. Mas normalmente você consegue ali 1 vez por mês, fechou o cartão, vai lá, lança tudo que você gastou e tudo mais, vai acompanhando ali por mês e os gráficos já vão se editando na hora e você já vai vendo o teu panorama ali financeiro na hora, né? E também, além disso, você já vai pegando prática mais no Excel, já vai criando algumas coisas a mais no Excel. Beleza. E aqui, total de entrada e saída. Então, aqui a ideia, né? Uma lista de gastos, nem tudo é igual. Uma linha, dinheiro que entrou, uma para dinheiro que saiu. Usa ali a função soma-C. Então, se for escrito como entrada, você soma como entrada. Se for como saída, entra como saída. Então, a gente pode até fazer misturado ali. Mas eu vou dar uma ideia melhor que a gente pode separar em itens de gastos e separar essas planilhas de entrada e saída. E ali também as fórmulas que vamos usar, então, soma, para a gente saber o total da nossa planilha, soma C, que é onde a gente vai definir o tipo da entrada ou saída, que no caso a gente pode utilizar também para definir o tipo do gasto. E aqui ele está ali as colunas, né? O critério vai em aspas. E aqui como montar ali a nossa planilha de finanças, então a gente vai criar um título, na linha 1, escrever a data, descrição, categoria, lançar os primeiros dados, marcar a entrada ou saída, formatar os valores. Mais uma ideia aqui da planilha que vai criar, eu pensei um pouco diferente ali depois que eu já tinha fechado o slide, vou fazer com vocês que eu acho que vai ser um pouco mais simples e a gente vai aplicar um pouco mais os conhecimentos. E aqui como calcular o saldo do mês, né, o soma C ali, bonitinho, e ali já está a revisão. Então, vamos lá começar a nossa planilhinha e, por último, a gente volta lá e faz os nossos gráficos para verificar cada uma dessas. Então, vamos pegar aqui o nosso arquivo em branco. Estou com o meu arquivo em branco aqui. E como que vamos... Como que vamos trabalhar aqui nele? Então... Deixa eu só puxar aqui, eu acho que ele não... Ah, tá. A barra está ali. Ok. Como que a gente vai trabalhar com ele, então? Qual que é uma boa maneira de se organizar? Para você não ficar tudo muito poluído e tudo na mesma planilha aqui e tudo mais, isso aqui foi até do primeiro exercício, vou deletar tudo aqui. Até uma dica. Quando você quer apagar várias células de uma vez, você seleciona e ao invés de pressionar apagar, que ele vai apagar só a primeira,
você seleciona o botão, pressiona o botão Delete ou Del. Clicou no Del, ele apaga tudo que está na sua seleção. Então, como que a gente vai organizar aqui? A gente pode criar pastas. Então, eu venho aqui, esse daqui vai ser o meu dashboard, menu principal, o nome que você quiser dar ali. Então, posso colocar aqui dashboard. Beleza. E aqui vai ser o meu mês de janeiro. Perfeito. Aí aqui eu tenho fevereiro. E aqui eu tenho março. Beleza. Vou criar os três aqui pra gente. Qual que é a dica aqui? O mês serão todos iguais. Então, digamos assim, os meus lançamentos mensais serão todos iguais. E o meu dashboard eu vou alimentar com cada informação que vai vir dessas minhas planilhas de mês. Então, aqui eu vou ter uma planilha com esses dados mês a mês. E aqui eu vou ter uma planilha que vai ser igual para todos os meses e ela não vai conversar com o outro lado, vai ficar sempre aqui. Perfeito. Então, o que isso vai facilitar para a gente? Com que a gente veja sempre tudo na mesma tela. Por quê? Eu poderia criar aqui no dashboard, eu faço uma linha para janeiro, uma para fevereiro, uma para dezembro. Quando eu estiver lá em dezembro preenchendo, eu vou ter todo aquele meu ano, todos aqueles dados. Às vezes cliquei uma seta para o lado, altero um dado, aí já mexe toda a minha planilha. Então acaba ficando complicado, acaba ficando bagunçado. Ou para você ganhar espaço, você começa a descer a tua planilha, ou jogar para o lado a planilha, e quando você está com uma tela gigantesca, para buscar não é tão fácil. Então, ajuda bastante você separar assim. Daí você consegue ir lá, olhar, e aqui a gente pode reordenar facilmente. Então, eu posso arrastar. Por que que isso é interessante? E uma coisa que eu faço na minha. Normalmente eu deixo do lado do dashboard o mês corrente. Então, eu sempre puxo o mês corrente para frente. O que acontece? No final do ano, eu vou ter essa minha ordem ao contrário. Então, eu vou ter de janeiro a dezembro, assim, de dezembro a janeiro, né? E não de janeiro a dezembro. Porque daí chega no. Passou janeiro, você joga janeiro lá pro final. Joga janeiro pro último. Vou preencher fevereiro. Terminei fevereiro, jogo aqui pro final. E daí no final do ano você pode pegar, puxa o teu último para cá, e daí volta na ordem normal. Então você sempre deixa o próximo mês ali já pronto e vai girando. Ou vai girando de outro jeito, como for do gosto do freguês, né? Como for da melhor maneira ali, e você vai tendo eles mais fáceis, mais separados ali, mais, digamos, simples de visualizar. Perfeito, então vamos começar o nosso mês. Primeiro a gente vai ter aqui os nossos gastos, então o meu gasto ele vai ser basicamente, vou criar uma planilha bem simples, então não vou colocar nem data, vou colocar só o tipo do gasto e o valor. Aconselho que coloque data, então, posso até deixar aqui como com data também para a gente visualizar. Então, beleza. Vou criar algumas planilhinhas aqui, menores, dentro da minha pasta. Como assim? Vou criar aqui, posso criar só com cores. Então, vou ter aqui as minhas receitas. Então, quando eu for dar o título, para ficar já organizado e bonitinho, eu vou mesclar as minhas células, como a gente viu a opção lá na aula 3, e vou colocar aqui, deixar não com muito espaço, deixar aqui com 15. E coloco aqui, tem uma planilhinha aqui para mim. Beleza. O que é esse daqui? Serão as minhas receitas. Isso. Receitas. Aí aqui eu tenho a descrição, a data e o valor. Seleciono as três aqui em cima e dou um duplo clique. Ele vai ajustar todo mundo. Depois que eu colocar a data, vai mudar os tamanhos. Aí eu vou ajustar de novo e ele vai aumentar e vai ficar de acordo com o que eu preciso. Perfeito. Então tenho aqui receitas. Vou copiar esse carinha, Ctrl C, vou colar aqui uma para o lado, Ctrl V. Porque aqui agora vão ser os meus gastos. Manter o padrão. Meus gastos. Basicamente na mesma ordem. Então, descrição, data e valor. Eu, particularmente, às vezes eu tinha normalmente
gastos à vista, tinha cartões separados, eu tinha fazia uma planilhinha dessa para cada, digamos, fonte de gasto, para cada fonte de renda tudo na mesma, mas as fontes de gastos eu separava. Então, eu tinha contas da casa, o cartão, a alimentação, ia separando ali. Posso separar assim também. Perfeito. Separei aqui agora, tenho as duas. Então, tem receita e gastos. Vamos colocar aqui lançar as receitas. Então, vou ter o meu salário. Aqui, deixa assim, acento mesmo. Salário. Colocar dia 1/1, né? Porque aqui a gente está preenchendo de janeiro, de 27. Vamos pensar que é para o ano que vem. Já ajustou aqui o tamanho. Valor, vou colocar aqui, base de hoje, acho que está 1.600, né? Óbvio que tem as deduções. Já vou trocar todos aqui, vou colocar formatação de dinheiro, né? Para já ficar também claro ali para gente. E vou colocar aqui um extra 01, ou o extra meu foi dia 10, 01/2027. Vou colocar um extra de 500. Beleza, fechou. E os gastos, eu vou colocar seções. Então, eu vou ter aqui alguns iguais. Mercado, iFood, colocar, não sei, farmácia, carro, seria combustível, Uber, alguma coisa assim. Datas, vou colocar sortido aqui, Ctrl V. Vou arrastar ele, vai colocar uma por dia. E os valores também, aqui, sei lá, 50, 70, 30, 50, 100, uma coisa nesse sentido. Beleza. Então temos aqui uma base de dados, uma ideia ali para a gente fazer, algumas coisas já que agora a gente pode começar de fato a aplicar o nosso conhecimento do Excel e as nossas fórmulas. Primeiro, total. Então vou colocar total na minha planilha. E aqui a gente vai usar a nossa formulazinha da soma. Então igual soma, seleciono todos os campos, Enter. Já tenho o meu total aqui. Perfeito. Aqui, se vocês quiserem colorir ela também, podem ficar à vontade. Então, receita, posso colocar aqui um verde em 2 tons, né? Vou colocar lá embaixo médio tom. E os gastos, posso colocar aqui um laranja. Opa, eu troquei errado, é esse cara aqui. Meio que para ser alguma coisa como entrada e saída, né? Aqui vou colocar meu total também. E aqui vamos fazer a nossa formulazinha de soma. Perfeito. Agora, já vou subir uma questão enquanto eu vou formatar aqui do lado a minha planilhinha. Vou subir uma questão para ver se vocês estão ligados aí no chat, ver se vocês lembram como fazer, já fizeram alguma vez. Eu vou montar uma planilhinha aqui que eu vou colocar os meus gastos normais. Então, mercado, iFood, farmácia e carro. E eu quero uma fórmula que traga a soma do que eu gastei no mercado, a soma do que eu gastei no iFood. E se eu lançar um novo mercado, eu quero que ele se some ao meu mercado, para eu saber o meu total de mercado, total de iFood. Então, se quiserem, quem souber aí já pode colocar no chat, que eu vou criar ali a planilhinha. Como que eu faço essa soma, para dar uma dica para vocês, essa soma condicional? Então, enquanto isso, eu vou criando aqui a minha planilhinha onde vai sair isso daqui. Vamos ver se alguém sabe como fazer essa soma. Vamos lá. Bom,
Então, vou aguardando aí. Se alguém mandar, dá para corrigir agora com o que eu for fazendo. Então, como eu comentei ali, a dica foi uma soma condicional. E quando a gente falou de condicional ontem, a gente falou de se. Então, a gente vai fazer a soma se. E como que a gente faz, então? Mercado igual soma se tab. E dele já vai vir aqui para mim qual que é o critério e qual que é a soma, né? O que ele vai somar. Então, vou colocar aqui o meu intervalo de soma, ponto e vírgula. O critério é se... Deixa eu só me recordar agora, que eu acho que eu não vou... Deixa eu lembrar aqui que ele tem, no nosso slide, tem ali, se não me engano, tem que comparar a planilha inteira. Tá nesse slide aqui, ó. Eu somo se, todo o valor. É isso mesmo. Tá certo. Aí aqui eu vou comparar com o meu texto, que é o meu critério, e o meu intervalo, que vai ser esse carinha aqui. Eu acho que eu inverti os intervalos. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V. É, isso mesmo. Perfeito, tinha invertido. Primeiro é a seleção da descrição e depois é o valor. Então, vou trocar aqui para mim. Já tem aqui 120 de mercado, porque agora gastei 50 e 70. E agora, para fazer o do iFood, como que eu faço? Igual, soma se, o intervalo, que é a minha descrição, o meu critério, que é a minha descrição, e o meu intervalo, que é a minha soma. Percebam que o intervalo inicial e o intervalo soma são iguais, tanto aqui de cima que de baixo. O que mudou é só o meu carinha do meio, que é a minha descrição, que eu vou mudar a busca. Então, vou pressionar um F4 para bloquear aqui, F4 para bloquear aqui, bloqueou todo mundo, não bloqueio do meio, e agora, quando eu for estender aqui a minha função, ele já traz de cada um. Tudo bonitinho aqui. O único cuidado é, farmácia está sem acento. Se eu digitar farmácia com acento, ele não vai encontrar. Então, se você colocar com acento, tudo tem que estar com acento. Se você colocar sem acento, todo mundo tem que estar sem acento. Ou você tem que criar aqui uma fórmula para identificar acento, sem acento, com acento. Tem que colocar, digamos, nos critérios aqui, colocar todas as variações possíveis para que ele encontre ali. E agora, se a gente lançar aqui um novo iFood, no dia 6, então vou puxar aqui para o dia 6, e vou colocar um iFood agora de R$50, automaticamente ele dá o total dos meus gastos, já direto aqui, e já sobe aqui também o quanto eu gastei ali automaticamente. Beleza. E para a gente fazer agora ali uma outra parte, que é fazer um gráfico, depois a gente vai fazer o saldo e tudo mais, né? Mas aqui a gente já tem uma oportunidade para ver o nosso primeiro gráfico. Então, como que a gente faz aqui? Seleciono os meus dados, venho em inserir, e aqui eu tenho a paleta de gráficos. Então, tem aqui a minha caixa de seleção de gráficos. Aí tem os gráficos recomendados, você clica aqui e ele mostra para você como que será o gráfico. E vejam que ele já está com os meus dados. Como eu já selecionei, automaticamente ele já traz aqui para mim. Ó. Então, posso usar essa ferramenta. Tal qual, se eu pegar aqui, ó, e for mudando, ele vai mostrando para mim já o gráfico ali embaixo. Só que ficou ruim de ver, né? Vamos usar no recomendado. Então, eu posso colocar aqui um gráfico de barras. Ah, o mercado eu gastei mais do que o iFood. E mais do que no carro, beleza. O pizza é interessante também, porque o pizza mostra qual que é a maior fatia que você está gastando esse valor. Normalmente é um interessante porque você quer saber parte de um valor inteiro, né? E aqui você tem noção, digamos, de valores quebrados. O gráfico deitado, ou então um gráfico abrindo ali, né? Montando, digamos, pirâmides, normalmente utilizado quando você vai por
montar alguma coisa que normalmente vai caminhando para funilar, né? Número de lead, questão assim, funil de venda, coisa assim, usa esse tipo de gráfico para você ver quantos contatos estão entrando e vai caminhando ali, para você analisar como que está teu funil. E aqui tem todos os gráficos. E ele também mostra para você, ó, quando você coloca o mouse em cima, como que vai ser esse gráfico. Então, eu tenho a coluna quebrada aqui também. Todos eles na coluna, mostrando todos na mesma coluna. E eu posso selecionando o gráfico em linha, gráfico aqui com duas linhas, se eu tiver mais de um dado, não é o caso. O gráfico em pizza, o gráfico em pizza quebrado aqui. Então ele tem a pizza maior e nessa pizza maior a fatia maior quebrada em duas fatias, que é o carro ali e a farmácia. Ela quebrada também em fatia mais direto, ou gráfico aberto. Então você tem ali diferentes gráficos e ele já mostra para você como que ele vai apresentar ali para você. Então, cascata, montando, né, até um montante, também interessante. O funil, combinações. Então, quando você traz um eixo secundário com um primário, tudo junto, superfícies 3D, contorno. Então, tem uma infinidade de gráficos aqui que você pode gerar dentro do seu Excel. E aqui vamos pegar, vamos ver esse aqui, ó, explosão solar. Tá legal esse aqui. Eu posso ir adicionando camadas, então eu posso colocar também na parte interna, na parte externa, colocar a parte de receitas quebradas e depois a parte de gastos e ter ali os dois gráficos um sobre o outro. Ou usar o normal mesmo, pegar aqui um gráfico pizza normal, pegar um em 3D para ficar mais bonitinho. Clico no meu gráfico, dou um OK, ele já gerou aqui o meu gráfico. Tô mexendo no meu gráfico. Posso arrastar ele aqui, deixar ele travado aqui do lado, e daí a gente tem algumas ferramentas ali de gráfico. Se eu der dois cliques no título, posso trocar aqui. Então, distribuição de gastos. E eu posso ver aqui como que está a questão dos informes, posso aumentar o tamanho do meu gráfico, posso diminuir aqui a parte, então posso puxar uma parte mais para longe, quero deixar ela desfocada, posso trocar as cores, então vem aqui em estilo, posso trocar o estilo do gráfico novamente, se eu der dois cliques aqui eu tenho as cores, então posso editar os preenchimentos, se vai ter alguma borda, não vou entrar em cada um dos detalhes, mas tem sombra, brilho, os dados, então quando tem alguma questão de séries e tudo mais, tem os dados mais completos, e ainda tem aqui os designs do gráfico, aqui tá para editar as cores, né? Se você quiser ter uma paleta coerente, igual aqui, ó. Essa foi a paleta que a gente usou para planilha, então eu vou deixar a mesma paleta para o meu gráfico. E no caso, eu posso criar o mesmo gráfico para as minhas receitas, criar também aqui um descritivo das receitas, entre salário e extra, e ele automaticamente cria também um gráficozinho verde aqui para mim das minhas receitas. E eu posso editar também, formatar aqui as escritas, como que está cada item ali, é totalmente editável. E também consigo copiar esse gráfico e jogar lá para um Word, que eu quero fazer uma apresentação, alguma coisa assim, quero imprimir ele depois, no meio de um documento, posso gerar os meus dados aqui no Excel e jogar para dentro do Word. Beleza, pessoal. Vamos fazer uma pausa agora rapidinho, que deu às 8 horas, e a gente já volta para finalizar essa planilha. E isso, né? Finalizar a aula. Eu acho que hoje vai acabar sendo um pouquinho mais curto do que a de ontem. Beleza.
Beleza, pessoal. Então, voltamos aqui à nossa planilha para a gente finalizar ela aqui. Então, já temos o nosso gráfico, já temos nossa descrição aqui feita, né? E receitas e gastos. O que faltou aqui no nosso mês, então, foi basicamente a gente pegar aqui e colocar o nosso saldo mensal. Então, vou colocar aqui embaixo mesmo, como saldo. E o nosso saldo, basicamente, é igual quanto a gente recebe menos quanto a gente gasta. Vou colocar ele aqui, vamos colocar uma cor diferente. Então, deixa eu pegar um preenchimento aqui diferente. Chamar a atenção. Circular e temos o nosso saldo. Conforme eu for adicionando os meus gastos aqui, automaticamente ele vai ajustando o meu saldo e vai já preenchendo aqui para mim, trazendo todas as informações e eu já tenho tudo aqui calculado e fácil de visualizar, né? Então, posso colocar um negrito aqui também, então já tenho tudo na minha tela. Bem básico, somente mesmo para ir praticando cada busca e tudo mais. E agora, como que eu faço para fevereiro? Tem que recriar tudo do zero? Não, eu posso vir aqui, copiar isso daqui e colar para fevereiro e editar, ou até, se eu quiser, eu posso copiar a própria guia por completo. Venho aqui e posso clicar aqui em copiar tá aqui para a pasta 2 e eu posso copiar aqui também aonde que eu vou colocar, então eu coloco antes de fevereiro, por exemplo, para onde que eu vou copiar, deixa como pasta 2 mesmo, vou dar um OK e copiou lá para outro documento. Deixa eu ver no copiar aqui, posso criar numa nova pasta, ou posso copiar aqui e colocar nessa daqui mesmo. Vou fazer do outro modo que a gente vai só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Perdeu a minha formatação aqui de planilha, dou 2 cliques. Ou então, clico com o direito e eu tenho aqui colar valores, colar direto, colar as fórmulas, transpor ela, colar apenas a formatação ou colar o vínculo. Então, tudo fica vinculado. Se eu alterar alguma coisa na outra planilha, ele traz para mim. Então, vou colar aqui da maneira normal. Colar. Tem a maneira especial também. E aí você pode selecionar o que ele vai puxar. Selecionar aqui para a gente colocar os espaçamentos. Beleza. E para apagar, a gente pode usar aquela questão do del. Então, vem aqui, del. Já limpei a minha planilha ali dos outros meses. Ficou limpo aqui. E o meu gráfico, posso trazer ele para cá. Porém, o que acontece? O meu gráfico fica com os vínculos lá da minha outra planilha. Então, nesse caso aqui, eu vou regerar o gráfico. Então, clico aqui e como a gente viu ali para gerar o gráfico, inserir, agora eu já sei que eu quero um Pix em 3D, clico aqui, já tenho meu gráfico novo. Beleza, geramos janeiro, fevereiro e março, só para vocês terem uma noção aqui e verem como é que fica. E daí a gente tem diferentes referências aqui no nosso dashboard. E aqui no nosso dashboard, o que a gente vai puxar? A gente vai ter o nosso anual, então onde a gente pode colocar a nossa meta anual, nossas metas ali para cada item, e basicamente eu crio também uma planilha para eu trazer esses dados. Então, eu vou colocar aqui o meu mês, coloco aqui, posso colocar receitas, se eu quero ver separados, gastos e o meu saldo. Agora vai ser de uma maneira diferente. E aqui, como que eu trago aqui? Esse daqui vai ser o nome do meu mês mesmo, né? Então, janeiro, fevereiro, acho que eu escrevi errado ali embaixo, né? Não, tá certo. E março. Coloquei aqui os meus meses, vai dar mais ou menos aqui no 13, só para colocar uma corzinha aqui pra gente. Tenho o meu mês e daí a minha receita. Então, como que eu puxo a minha receita? Para não ter que fazer as contas e tudo mais, colocar uma planilha aqui, eu posso só pressionar igual, venho aqui em janeiro e pego o meu total de receitas.
e dou um Enter. Ele já trouxe a minha receita para cá. Vem em gastos, igual, vem em janeiro, pego os meus gastos, tá aqui, Enter. E o meu saldo, igual, vem em janeiro e pego o meu saldo, igual. Posso calcular aqui? Posso calcular aqui. Porém, se o meu saldo entra algumas outras coisas e tudo mais, e aqui no final tem alguma coisa que mudou, o ideal é que eu sempre puxe as referências dessa planilha, porque se eu editar alguma coisa aqui, ele vai sempre puxar esses valores direto lá para o meu dashboard. Então aqui eu já tenho aqui receitas, posso colocar na cor de receita, meus gastos e o meu saldo. Tem aqui coloridinho minha planilha. E igual eu faço para fevereiro, março e tudo mais. E se a gente clicar aqui na linha, você já vê como que ele puxa a nossa referência. Então é igual, aí eu tenho janeiro, que é o nome da minha pasta aqui, da minha planilha que ele vai buscar, exclamação, e daí eu tenho a minha célula, que está travada. Ou seja, se eu puxar para baixo aqui, esticar ela, vai trazer os mesmos 2 de 100, porque ela vai buscar em janeiro, na C16. Se eu não travar, ele traz a sequência para mim, igual no outro sentido. Então, para replicar aqui, a gente vem em fevereiro, igual os gastos de fevereiro, igual o meu saldo de fevereiro. Então, basicamente é isso, e eu vou replicando para cada um dos meses, fecho ali os meus 12 meses, e eu vou ter minha planilhinha de base aqui. E aí é onde eu posso criar os meus gráficos mais aprofundados. Então, posso selecionar aqui mês e receita e vou criar aqui um gráfico de linha com... Aqui está em linhas, né? Deixa eu pegar o recomendado e pegar aqui o de linha. Tem um gráfico com... um gráfico com as minhas receitas. Posso gerar um gráfico, seleciono o mês, com Ctrl, seleciono os gastos, inserir gráfico sugerido. O meu gráfico de gastos. Seleciono as primeiras células aqui, que é o meu mês, que é quem vai dar nome. Ctrl, seleciono o meu saldo. Insiro o meu gráfico de saldo também. Coloco aqui. E eu tenho ali os meus gráficos. Se eu adicionar aqui e movimentar qualquer coisa nas minhas planilhas, não está tão bonitinho, não é mais para mostrar como que vai funcionar. Então, janeiro eu tenho alguns dados aqui, fevereiro eu só vou lançar valores, só para a gente ver funcionando. Então, ganhei um pouco melhor aqui, fiz 600 de extra. Gastei aqui, por exemplo, mercado, 500, e aqui 100 de iFood. Apenas para a gente simular ali e ver como é que ficaram os gráficos, que eu ganhei menos, 1.100 e 300 de extra. E os gastos aqui eu nem vou separar, não tem nenhum gráfico ali para a gente ver, vou colocar 500 mais 600, beleza. Só para a gente ajustar e ver como ficou o gráfico. Então aqui eu ganhei 1.400, gastei 1.100, saldo de 300. Fevereiro eu tenho aqui e janeiro eu tenho aqui. Se eu venho no meu dashboard, eu já tenho aqui, então eu posso colocar também o de março, né? Para a gente alimentar melhor. Março, igual os gastos de março, igual o meu saldo de março. E eu já tenho também os meus gráficos. Então aqui é o meu gráfico de receita, então foi 2.000, subiu para quase 3, caiu. O meu gráfico de gastos, então ele vem subindo, e o meu gráfico de saldo, que ele vai ser uma oscilação desses dois gráficos. Então eu posso ir gerando esses gráficos que me auxiliam a acompanhar ali o meu rendimento rapidamente. Então eu já consigo comparar e bater o olho, eu sei, meus gastos estão subindo, a minha receita está caindo, está intermitente, e eu já bato o olho aqui e vejo que o meu saldo oscila conforme oscila os outros dois de cima, né? Então é mais uma ideia, não é, digamos, um gráfico proposto aqui para vocês fazerem dessa maneira aqui, mas é uma ideia para vocês praticarem e fazerem
essa parte de exercício com os gráficos, os dados, puxar ali de um lado para o outro e tudo mais. Bom, então, acredito que da nossa apresentação da parte da planilha financeira é isso. Agora vamos lá para o nosso recapitulando. Aqui. Então, isso daqui foram o que a gente usou lá na nossa planilha, né? Montando a nossa planilha, calculando o saldo do mês. Usamos o Soma-C de uma maneira diferente, ao invés de saída e entrada, a gente quebrou as duas informações e usou para separar o tipo de entrada ali, né? O tipo de saída. E aqui, as 3 ideias para levar da aula de hoje. Então, a mala direta, ela poupa tempo. Então, é um modelo mais uma lista e muitos documentos prontos, né? Ela automatiza essa geração de todos os documentos. Anotar as suas finanças, então entrada, saída e saldo em uma planilha simples, para você ter ali o controle, ter clareza no que está acontecendo e já treinar ali as suas fórmulas, as aplicações e tudo mais. E a mesma mensagem que eu deixei ali na aula 3, na aula 4, o Excel calcula por você. Então, some, soma C, fecha o mês em segundos. Então, você consegue ali ajustar todas as fórmulas e preencher um campo, automaticamente ele já vai ali em cascata calculando tudo e já vai ajustando para você todos os seus cálculos ali, né? E, bom, então é isso. Esse foi o curso de informática empresarial. Foram as 5 aulas, né? Mais ou menos ali umas 10 horas de conteúdo. E por hoje, na aula de hoje, seria isso. Apenas isso. Boa noite.